Nesse vídeo a gente vai começar a conversar um pouco mais sobre brushes, e para você conseguir acessar os seus brushes você pode utilizar esse botão aqui no lado esquerdo. Aqui você tem algumas opções, né, de brushes padrões que vem instalado. Outra opção que você tem também aqui dentro de Lightbox, você tem uma pastinha chamada Brush, e aqui dentro você tem outras opções também disponíveis dentro do ZBrush. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa aba, vou dar uma olhada no canal, tem um vídeo lá falando sobre o Lightbox. Você vai aprender a customizar, né, os seus brushes aqui dentro sem ficar ocupando muito espaço no seu HD. Então é uma forma interessante aí de você selecionar os seus brushes de uma forma bem rápida. Esse botão aqui, né, para seleção dos brushes, ele faz referência a esse menu aqui superior, que seria o menu Brush. Então aqui dentro você tem todas as opções possíveis para você configurar cada brush que você selecionar. Aqui no caso eu vou colocar esse menu para a esquerda, clicando na setinha e arrastando. E esse botão ele divide, né, ele é dividido em dois setores. No caso, o primeiro aqui em cima seria os brushes que você já selecionou, então é uma forma rápida, né, de você selecionar. Então caso você fique, né, selecionando vários brushes aqui, você percebe que essa lista vai começar a aumentar. E também essa lista aqui no lado de fora. Para você dar um reset, caso você tenha muitos brushes selecionados, você pode clicar nesse R aqui no canto direito superior. E ele vai voltar à configuração normal e também vai voltar aqui dentro, né, para a configuração padrão. E aqui dentro, né, dessa aba você tem várias opções de brushes para você poder utilizar, mas nesse vídeo a gente vai falar só sobre os brushes de edição, que são os brushes padrões, né, que já vem selecionado aqui no ZBrush, no caso o Standard, que é um brush que você passa ele no seu modelo e ele vai fazer uma modificação na sua topologia, né? Então ele vai modificar a posição dos vértices. E você pode fazer isso tanto no positivo, né, quanto no negativo, segurando a tecla Alt, ou utilizando, né, essas duas opções aqui em cima, que seriam o Z-Add para adicionar volume e o Z-Sub para subtrair o volume. Além desse brush, você também tem aqui Brush Move, que faria uma função semelhante, né, mas você vai clicar e arrastar, ele vai fazer aqui a mudança da sua topologia. Alguns desses brushes de edição, eles são variações dos brushes já existentes. Por exemplo, se você pegar aqui o brush de espiral, você tem aqui uma espiralzinha, né, quando você clica e arrasta ele. Mas se você utilizar o Standard e vier aqui em Brushes e você tem aqui Twist, vamos colocar ponto 2, que é bem baixa a rotação, e aí você tem um efeito semelhante, né? Então aqui ele também vai fazer um espiral para você. Então, às vezes, né, vários desses brushes aqui de edição, eles são brushes que você consegue modificá-los, né, e também fabricar o seu próprio brush. Então vamos seguindo aqui com o Standard. Aqui na parte superior, além dessas duas opções de Z-Sub, você tem também a intensidade, que seria, né, a força ali do efeito do seu brush. Deixa eu só desativar esse twist. Então quando você tem, por exemplo, aqui a intensidade em 21, você passa o brush, ele tem um efeito. Se você aumenta, ele vai aumentar esse efeito. Claro que isso pode variar dependendo da pressão da sua caneta, né? Então você tem a intensidade, né, também configurada de acordo com o quão você pressiona a sua caneta. Se você quiser ver algumas opções a mais sobre a tablet, você pode ver em Preference. Você tem Tablet. E aqui dentro você pode configurar, né, a intensidade da pressão da caneta, mas também o tamanho do brush e também a cor e assim sucessivamente. Aqui no lado direito a gente tem a opção de Focal Shift, que seria a forma, né, como o efeito vai ser aplicado no modelo. Então você pode escolher entre mais rígido ou mais soft. E assim você pode fazer algumas variações ali. Essa opção, no caso, né, ela não teria nenhuma influência referente à pressão da caneta, então independente de qual você colocar, ela vai ficar. O que vai mudar seria mesmo a intensidade ou o tamanho do brush. E o Draw Size, que seria referente ao tamanho mesmo do seu pincel, né? Você pode escolher também a opção de tamanho do brush apertando a tecla S. Então ele vai aparecer para você na tela. Ou o botão direito, ele também está aqui em cima para você conseguir mudar o tamanho do brush. Existem outras opções aqui também que são um pouco específicas, como essas duas caixinhas aqui e essa opção Dynamic. Essa primeira caixinha, ela é referente ao Draw Size, né? Seria esse slider aqui. Esse botão ele vai guardar o tamanho do seu brush de acordo com cada brush que você selecionar. Isso quer dizer o quê? Que se você tem, por exemplo, aqui o tamanho de 40, né? Você faz uma modificação qualquer, e você pode pegar um outro brush, ele vai continuar 40 aqui. E se você aumentar por acaso, né, esse valor, por exemplo, aqui para 90, quando você voltar no seu brush anterior, ele vai continuar como 90. Então,
esse botão ele faz com que esse valor fique salvo para cada brush. Isso quer dizer que o brush standard agora eu vou deixar com 20 e o inflate com 90. Então agora quando eu voltar no meu brush standard, ele vai manter o 20 e no inflate 90. Então isso aqui ele permite que você guarde esse valor especificamente para cada brush que você for utilizar. Já essa caixinha no lado direito, ela serve para essa opção aqui do Dynamic. E o que isso quer dizer? Se você tem o Dynamic ligado e você faz uma alteração no seu modelo, independente da distância que você tiver do seu modelo, essa alteração ela vai continuar tendo o mesmo tamanho, né? O seu brush não vai modificar. Então você vê que a espessura é bem similar aqui entre as duas modificações, independente da distância. Se você desativar esse botão, dando 2 cliques, agora você vê que o brush ele está um pouco menor. E se você afastar a tela, agora a alteração vai ficar muito maior. Então se você estiver mais perto ou mais longe, né, com esse botão ligado, a alteração vai ser a mesma. Isso é muito bom quando você tem um modelo muito detalhado, né, e quer fazer, por exemplo, poros de pele e tal, e quer manter sempre a mesma proporção para todo mundo. Isso aqui ajuda bastante. E é aí que entra, né, esse botão aqui, o Dynamic, porque ele vai permitir que alguns brushes você utilize o Dynamic ou você não utilize para outros brushes. Por exemplo, aqui com o Standard eu estou com o Dynamic ativo, e se eu vier no Inflate e desativar o Dynamic, ele agora vai atuar, né, de uma forma um pouco diferente, mas a vantagem é que se eu voltar agora no meu brush, no Brush Standard, ele vai manter ele ativo. Eu particularmente deixo desligado porque a maioria dos brushes que eu uso são dinâmicos e só em alguns casos que eu acabo ativando alguma dessas opções aqui. Existem outras opções que você pode utilizar junto com os seus brushes, mas essas opções não ficam aqui dentro do menu Brush, fica aqui dentro do menu Stroke. Algumas dessas opções já estão aqui na sua interface, né, como por exemplo esse botão do Stroke, que aqui dentro você tem opções da forma como o seu brush vai se comportar no modelo. Então essa aba eu vou passar aqui para a esquerda para a gente conseguir utilizar algumas dessas opções. E uma opção bem interessante para a gente começar a utilizar seria o Lazy Mouse. E o que seria o Lazy Mouse? Quando você tenta utilizar o seu brush sem estar com o Lazy Mouse ativo, né, eu vou tentar aqui fazer uma linha reta então, e você percebe que nessa linha que eu tentei criar tem várias diferenças, né, de volumes aqui. Então você vê uns picos, né, muito maior do que outros, e também tem uma sinuosidade muito grande, né, eu não consegui fazer ela totalmente reta. Então o Lazy Mouse ele vai te ajudar a ter um controle maior sobre isso. Eu vou ativar ele aqui e vou tentar agora refazer essa linha. Então agora a gente percebe que essa linha ela está com muito mais controle, você não tem tanta variação de sinuosidade, você também não tem variação na intensidade, né, desse volume aqui. E aqui dentro de Lazy Mouse você tem algumas opções, né, para poder fazer alguma configuração específica. Essa primeira opção, que é o Lazy Step, ele é a distância entre os pontos, né, que compõem um risco. Então, se você desativar o Lazy Mouse e passar o seu brush aqui, você percebe que ele vai criar alguns pontos aqui, tá vendo? Vários pontinhos um pouco com mais distância ali, dependendo, né, da velocidade que você passa o seu brush. Quando você ativa o Lazy Mouse, o que ele faz seria juntar todos esses pontos. Então eles estão tão próximos que você não percebe que eles estão ali, fica parecendo um risco. Então quando você ativa ele, você percebe que ele está em 0.25, que seria a distância entre cada ponto. Se você aumentar isso aqui, por exemplo, para 1 e passar o brush aqui, ó, agora você percebe que tem uns risquinhos ali, né, uns pontinhos mais marcados. Se você aumentar para 2, você vai perceber esses pontos bem mais distantes. E se você, né, colocar 0, por exemplo, ele vai deixar o ponto extremamente próximo, mas ele vai começar a afetar também a sua intensidade. E também, dependendo do modelo que você tiver na tela, esse Lazy Step pode deixar a sua modelagem um pouco lenta. Então é interessante você manter no padrão ou variar, né, pouca coisa nesse valor, não ficar colocando um valor muito, muito baixo. Essa segunda opção aqui na direita, que seria o Lazy Smooth, ela seria referente a o quão suave vai ser o risco que você está fazendo aqui. Então, aqui no caso ela está como 4, né, o valor desse Lazy Smooth. Então, quando eu passo aqui, ó, você vê que ele tem uma linha bem pequena atrás do brush. Isso me dá um pouco de controle, né? Então, você vê que aqui ainda assim tem alguma sinuosidade, não fiz essa linha tão perfeitinha. E se você aumentar o Smooth, aqui eu vou colocar ele no máximo, você vai ver que essa linha atrás do brush pode ficar um pouco maior. E agora sim você vê que o risco, né, ele tem uma precisão muito melhor. Então, dependendo até da velocidade que você passar o seu brush, essa linha também vai deixar o seu traço, né, um tanto mais suave.
Essa outra opção aqui abaixo, que seria o Lazy Radius, que é referente ao atraso que essa linha vai ter. Então, quando você tem um, assim que você começa a riscar, a linha já vai começar a aparecer ali atrás do seu brush. Se você aumentar esse valor, você vai perceber que o traço vai começar a demorar um pouquinho mais para aparecer, em comparação, né, com o tamanho anterior. E isso vale, né, para qualquer direção, porque é como se o ZBrush criasse aqui, né, do ponto de partida do seu brush, ele criasse um círculo e aí ele consegue te dizer, né, mais ou menos a distância que vai ter do risco, né, até o seu brush. Então isso aqui seria um atraso, né, que ele vai criar para você conseguir até ter mais controle do seu brush. Então agora com essa opção ativa eu consigo fazer uma linha muito mais reta comparada com as outras duas primeiras, né? E essa quarta opção seria o Lazy Snap, que serve para você continuar a linha de onde você parou. Então, eu não gosto de utilizar ela com o brush, né, utilizando a pressão do brush, porque normalmente você tem uma variação de tamanho e de intensidade no brush muito grande. Então, para eu continuar esse risco aqui, por exemplo, eu teria que saber exatamente onde é que eu parei, não só com a posição do brush, mas também com a pressão do brush. Então, eu gosto sempre de utilizar essa opção com a tablet, vamos dizer, desligada, né? Então, posso vir aqui em Preference, Tablet, vou desativar esse botão. Isso significa que o meu brush agora não tem mais a pressão. Então, agora com essa opção aqui, se eu desativar ela no 0, eu vou tentar continuar esse risco e eu vou ter que saber exatamente onde que meu brush estava aqui nessa superfície. Então, é um pouco difícil de eu conseguir identificar isso dependendo do detalhe que eu for fazer. Então, aqui eu teria que ir no olho mesmo e tentar descobrir aqui. Às vezes pode ficar um pouco torto e tal. E esse Lazy Snap ele evita, né, essa dificuldade ali. Então eu vou colocar ele aqui no máximo. Eu posso fazer uma reta aqui e parar. E depois eu posso, em qualquer lugar que eu clicar aqui, ele vai já dar um snap para mim aonde foi que eu parei lá com o mouse. Então eu não preciso ter, né, que ficar ali mirando e tentando acertar o lugar. É só eu clicar próximo que ele já vai dar um snap. E eu posso continuar o risco de onde eu parei. E aí depois que você fez o seu risco ali, você pode vir aqui em Preference, Tablet e ligar novamente a tablet. Uma outra opção bem interessante também de utilizar aqui dentro do Stroke seria as opções de Curve. Então as opções de curva. Quando você cria curva, você percebe que tem alguns pontinhos, né, vermelho e preto aqui. Esses pontinhos seriam a mesma coisa do Lazy Step, que seria a distância, né, entre os pontos da sua curva. Então você consegue controlar eles aqui nesse Curve Step. No caso ele está 1, se você aumentar para 2 e fazer a curva novamente, você percebe que agora os tracinhos estão maiores. E se você diminuir para ponto 2, agora você percebe que os pontinhos estão bem menores. Isso aqui pode te dar algum efeito, né, interessante no detalhe que você for fazer. Por exemplo, eu posso pôr 3 aqui, fazer a curva e movimentar ela aqui e agora eu tenho um outro tipo de efeito. Você tem uma opção aqui na lateral, né, de S-Line. Isso aqui significa que se você não tiver com essa opção ativa, você pode criar a curva em qualquer direção. E se você tiver essa opção, você vai criar uma linha. Então isso aqui facilita bastante aí, dependendo do detalhe que você quiser fazer. Isso aqui vai te ajudar e te dar um efeito legal na sua malha. Aqui abaixo você tem o Bend, que é bem legal de utilizar se você quiser torcer essa linha, né? Então aqui eu posso curvar ela com o Bend ligado, aí eu vou ter um outro tipo de efeito. As opções de curvas é bem interessante você dar uma testada, assim, ver o que funciona para você. Vamos ter vídeos mais específicos sobre essas opções. Isso aqui é só para você saber, né, o que existe e o que não existe aqui para os brushes. Para você conseguir deletar essa linha, você pode apenas dar um clique aqui. Então vamos clicar fora aqui da linha, ele já deletou para você. Então quando você cria a linha, clica fora que ele deleta. Ou você pode vir aqui em Curve Functions e tem a opção Delete aqui, você pode deletar. Aqui na parte superior você tem os strokes, que seriam a forma como o seu brush vai se comportar no modelo. Então, se você selecionar, por exemplo, o primeiro, que seria o Dots, seriam vários pontinhos, né? Ele não está dando os pontinhos aqui porque o Lazy Mouse está ativo. Então agora, sem o Lazy Mouse, se você passar esse brush aqui, ele vai criar vários pontinhos para você. E a segunda opção, que seria o Drag Rect, ele vai fazer a projeção de um desses pontos, né? E você vai conseguir aumentar esse ponto. Você pode utilizar algum alpha para fazer a projeção também. É bem legal de utilizar essa opção. Freehand seria esses pontinhos, todos eles juntos, né? Simulando uma linha. Então, quando você passar esse brush aqui com o Freehand, você vai ter os pontos, né, muito mais próximos, né, comparado com a primeira opção. Spray. Essas duas opções seriam basicamente o spray mesmo, é exatamente o que o nome fala. E o último que seria o dot. Então você vai pegar um desses pontinhos aqui
e conseguir colocar ele num lugar específico. Por exemplo, se eu pegar um alpha, posso pôr ele em algum lugar aqui. Então essas são algumas opções aqui que você tem em Stroke para poder trabalhar. É interessante você testar e com certeza a gente vai ter mais vídeos especificamente falando sobre cada função dessa daqui. Isso aqui é só um geralzão, né, para a gente poder entender um pouco mais sobre os brushes. Aqui dentro do brush, no menu brush, também tem algumas opções que são legais de visualizar. Então, se você vier aqui no painel Curve, tem essa opção bem legal aqui de curva, que seria a forma do seu brush, né? Então, por exemplo, o Standard, quando você passa ele aqui no modelo, né, ele tem um formato, e esse formato ele é dito por causa dessa curva aqui. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, a forma Drag Rect, e passar aqui, ele vai dar um project para mim nesse ponto. E esse ponto, comparado, né, com aquela curva ali, quer dizer que ele está pegando o meio desse ponto e considerando até o final. Então, esse ponto aqui corresponde a essa altura e esse outro ponto do final corresponde a essa parte de baixo. Então, isso significa que se você pegar esse meio e aumentar e tentar projetar ele novamente, então agora você tem um outro formato de brush. Isso aqui é bem legal, você pode criar o seu próprio alpha, né, o seu próprio brush aqui, de uma forma bem customizada, né? Se você quiser voltar essa barrinha do jeito que estava antes, você pode utilizar a opção Undo e ele vai voltar como estava antes. Aqui na parte de baixo você tem uma outra opção que seria esse Accurate Curve, que serve para você deixar o seu brush mais preciso, né? Então quando você passa o brush aqui na sua malha, você tem um tipo de cálculo que está acontecendo aqui para ele criar, né, esse efeito aqui arredondado. Quando você ativa essa opção para você aumentar a precisão, esse cálculo vai ser um pouco mais preciso. Então agora você até percebe que a forma, né, do brush muda um pouquinho, né? Você tem aqui uma quina, né, maior comparado com o de cima, que ela faz até referência com esse focal shift, né? Então se você diminuir o focal shift, você vai ter uma precisão aqui. Se você liga esse accurate, você vai ter uma outra precisão, né? Então é bem interessante de utilizar isso aqui. E aqui abaixo a gente tem o depth, que seria a profundidade do efeito do seu brush. Então, por exemplo, se eu passar o brush aqui na malha, você tem aqui uma superfície, né? Uma superfície arredondada. O que isso quer dizer? Aqui nessa bolinha você tem essa linha preta, que seria correspondente à superfície do seu modelo, e você tem essa bolinha branca, que seria o efeito do seu brush. E ele tem um pontinho, né? Um pontinho preto aqui no meio, que seria exatamente o meio do efeito do seu brush. Então isso quer dizer que se você modificar essa bolinha aqui, ela vai modificar também o efeito que o seu brush vai ter sobre a superfície do modelo. Então a parte de cima, né, esse laranja mais claro aqui em cima seria a parte de fora e esse laranja mais escuro a parte de dentro. A parte de dentro a gente normalmente não vê devido, né, à própria malha, né, que você não consegue ver o lado de dentro, mas ela é importante caso você modifique o tamanho aqui, ou melhor, a altura, né, dessa bolinha. Então se eu subir aqui, eu vou deixar aqui no 0 antes e fazer o risco aqui novamente. Então se eu subir essa bolinha, eu vou ter o mesmo efeito, só que um pouco mais elevado. Então você percebe que quanto mais pressão eu coloco no brush, mais elevado ele vai ficar. E se você tiver ela mais abaixo, seria o contrário, né? Quanto mais pressão você colocar, ela vai se manter ali no nível, né, um pouco mais abaixo do que os outros. E você consegue também editar o formato dessa bolinha, vindo aqui em Depth Mask. Então se você diminuir aqui a parte superior, você achatou o efeito do brush. Então é exatamente o que vai acontecer aqui. Ele vai achatar o efeito do seu brush. E se você manter essa bolinha achatada e levantar ela, você vai ter o mesmo efeito, só que achatado, né, um pouco mais acima. Vamos tentar fazer novamente aqui. Está muito perto. Agora você tem o mesmo efeito, só que achatado, né? Então é bem interessante utilizar aí para criar algum tipo de brush, né? Ele se assemelha até ao brush Clay Build, que tem um efeito bem parecido. Também é legal você poder customizar o seu próprio brush aqui com esse Depth Mask. Abaixo você tem a opção de gravidade. Vou dar um reset aqui para a gente conseguir voltar. Então, a opção de gravidade, você consegue fazer o seu brush ter uma direção, né, na sua malha. Se você passar ele aqui com a gravidade no máximo, você vai perceber que agora o efeito não vai mais para frente, né? Ele começa a cair aqui como se fosse um tecido, né? E para controlar a direção dessa gravidade, você pode utilizar aqui essa setinha, clicando e arrastando o mouse em cima, o cursor em cima. Você tem aqui para onde que você quer que essa gravidade aponte, né? Então aqui para a direita, né? Aqui para cima, vamos lá para cima. Então você pode aí customizar da melhor forma possível, né? E aqui abaixo você tem a aba Modifiers, e essa aba, né, nesse primeiro slider aqui,
ela te permite fazer dois efeitos diferentes. Então, se você utilizar no 0, que seria o valor padrão do Standard, você vai ter esse efeito aqui arredondado. Quando você aumenta, você tem um efeito de pinch. Vamos colocar ela em 100. E a gente também tem um brush aqui, chamado pinch, que o efeito é muito parecido. A diferença é que aqui o valor, ao invés de 100, está 20. E se você utilizar o Standard em menos 100, você tem o efeito de Inflate. Você também tem um brush chamado Inflate. Então o efeito é bem parecido. É como a gente comentou no início, né? Normalmente esses brushes de edição são sempre uma variação, né, do brush padrão. Então é algum efeito que foi colocado aqui e foi salvo e aí criou um novo brush. Mais abaixo você tem uma outra aba que seria a Auto Masking. E aqui dentro você tem duas abas bem interessantes, né? Que seria a primeira, esse Backface Mask, e a segunda, esse Topological. O Backface Mask serve para você utilizar em modelos que são extremamente finos. Quando você tenta, né, fazer alguma modificação no modelo, ele acaba pegando o outro lado. E se você ativar esse Backface Mask, você não vai ter efeito aqui no outro lado do modelo. Você pode configurar a opção aqui em Mask Curve, que ela faz referência, né, a essa borda aqui. Então, por exemplo, vamos criar um modelo aqui um pouco mais arredondado. Então agora com esse modelo, com a borda um pouco mais arredondada, se eu passar o brush aqui com o Backface Mask ligado, né, aqui na borda, eu vou ter um tipo de modificação, né? Você vê que ele modificou aqui um pouco a minha topologia. Eu posso alterar aqui essa linha e passar novamente. E agora você vê que a modificação dele foi um pouco menor. Então vou aumentar aqui para a gente conseguir ver bem. Agora ele está modificando bastante, né, minha topologia lateral. E se eu diminuir aqui esse valor, aí ele vai conseguir modificar um pouco menos, né? Então, caso você não queira que ele afete a borda do modelo, você pode utilizar a opção aqui de controle através dessas curvas aqui. E uma outra opção que seria o Topological. O Topological ele serve para você movimentar a peça quando ela está muito próxima de uma outra peça na mesma subtool. O que isso quer dizer? Por exemplo, se você tem aqui essa subtool aqui, e você duplicou ela, mas você precisa movimentar, né, esse modelo aqui. Você pode utilizar o Brush Move, e quando você tenta mover, ele vai movimentar as duas peças, porque ele está, né, muito próximo e o brush está afetando as duas de uma só vez. E quando você ativa o Topological, ele vai ativar apenas a peça que você colocou o brush em cima. Então ele vai calcular, né, a topologia dessa peça e vai movimentar apenas ela. E essa opção ela pode ser bastante útil quando você tem algum tipo de modelo, por exemplo, uma mão, que os dedos estão bem próximos, né? E se você tentar movimentar algum dedo, né, talvez aumentar a espessura dele, você percebe que o outro também vai ser afetado. Então aqui eu vou ativar o Topological e quando você mover, o efeito vai ser um pouco menor. E se você quiser controlar isso, né, você pode utilizar o Range, porque ele está movimentando, né, o outro brush, o outro lado do dedo, porque o efeito desse brush aqui, ele está sendo considerado através dessa topologia. Então como aqui existe uma conexão, ele está fazendo esse cálculo e entendendo que aqui ainda faz parte, né, desse modelo. Então aqui eu vou diminuir o range, por exemplo, para 2. Eu vou tentar movimentar o dedo. O efeito foi um pouco menor ali, posso diminuir para 1. E agora sim, eu movi só esse dedo aqui. Então esse efeito aqui é bem interessante de você conseguir trabalhar com ele, né, na mesma subtool, tendo aqui um nível de espaçamento pequeno entre cada parte do seu modelo. E aqui abaixo você tem a questão da pressão da tablet. No caso, né, o Standard ele vem sem a opção de global, porque ele tem uma configuração específica de pressão. Se você adicionar mais pressão aqui, ele vai desconsiderar, né, a intensidade da sua caneta. Então, independente da pressão que você fizer na caneta, o valor vai ser fixo. E se você diminuir aqui o size, ele vai voltar a ser variável de acordo com a pressão da caneta. Isso aqui é interessante porque você pode salvar, né, na configuração do seu brush, sem precisar ter que ficar vindo aqui toda hora e desativar essa opção aqui dentro de tablet. Caso você queira resetar todas as configurações do seu brush, basta clicar aqui embaixo nessa opção de reset que ele vai voltar às configurações originais. Então essas seriam, né, algumas opções para você poder utilizar aqui com os brushes de edição do ZBrush. Teremos mais vídeos falando detalhadamente sobre cada tipo de brush aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. E é isso aí, galera. Valeu, até mais.